Dizem que o destino não avisa quando vai mudar a vida de alguém. Às vezes, ele só derrama uma xícara de café. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Naquele fim de tarde abafado em Vale Sereno, o sol atravessava os vidros enormes da mansão de Ricardo Bastos, pintando o chão de tons dourados. Laura, com o uniforme azul já desbotado pelo tempo, equilibrava uma bandeja de prata com café fresco e pão de queijo recém-assado. Um passo em falso. E o inevitável aconteceu. A bandeja escorregou, o café quente se espalhou pelo tapete importado, deixando uma mancha marrom sobre o bege perfeito. Mas o que foi isso? A voz cortante ecoou antes mesmo que Laura conseguisse respirar. Era Isadora, a ex-esposa de Ricardo, parada na escada de mármore, de salto alto e olhar frio. O rosto maquiado escondia a raiva, mas os gestos não. Você não tem noção do valor desse tapete, disse, apertando uma das mãos sobre a barriga arredondada que destacava sob o vestido claro. Laura tentou se explicar, a voz trêmula. Me desculpa, dona Isadora. Eu escorreguei sem querer. Sem querer? Ela repetiu sarcástica. Esse tapete custou mais do que você ganha em 1 ano. O som dos passos firmes no corredor quebrou o silêncio. Ricardo apareceu na porta com o rosto surpreso e o olhar tenso ao ver as duas. Isadora, o que você está fazendo aqui? Ela virou o corpo lentamente, exibindo o volume da barriga. Precisamos conversar, Ricardo. É importante, é sobre o nosso filho. O cheiro do café queimado ainda pairava no ar, quando Laura percebeu que, sem querer, tinha entrado no meio de algo muito maior do que uma simples mancha no tapete. Ricardo ficou parado à porta, sem entender o que via. A mulher que o fez perder noites de sono, que o magoou e o fez duvidar do amor, estava ali, no meio da sala, com um sorriso controlado e uma barriga evidente. Por um instante, o tempo pareceu parar. Laura, de joelhos no chão, ainda tentava conter o estrago do café, mas o olhar dela estava fixo na cena, uma mistura de curiosidade e desconforto. Isadora, Ricardo respirou fundo. Achei que você estivesse em Lisboa. Estava, mas a vida tem seus imprevistos. Ela pousou a mão na barriga e ergueu o queixo com suavidade estudada. E esse é o maior deles. Ricardo ficou mudo. O som do relógio da sala parecia marcar o silêncio que os separava. Isadora deu 2 passos à frente, aproximando-se o bastante para que o perfume caro se misturasse ao cheiro do café queimado. Estou grávida, Ricardo. E o filho é seu. As palavras caíram como pedras. Laura engoliu em seco e abaixou a cabeça. Ricardo se apoiou na borda do sofá, tentando processar o que ouvira. Isso não faz sentido, murmurou. A gente se separou há quase 1 ano. Eu sei, mas você lembra daquela noite em São Paulo? Isadora forçou um meio sorriso com a voz baixa, insinuante. Aconteceu, e agora esse bebê precisa de um pai. O tom dela não era de súplica, era de controle. Laura percebeu isso de longe. Havia algo ensaiado, algo no olhar de Isadora que não combinava com quem carrega uma vida. Ricardo passou as mãos no rosto, tenso. Eu preciso de provas. Já trouxe. Ela tirou da bolsa uma pasta fina, colocou sobre a mesa de vidro e abriu. Ultrassom, exames de sangue, tudo confirmado pelo Dr. Célio. Ele pegou os papéis com mãos trêmulas. Tudo parecia correto, carimbado, datado. O peso da responsabilidade caiu sobre ele como uma maré fria. Laura terminou de limpar o chão e se levantou devagar. Posso pegar outro tapete, Sr. Ricardo? Perguntou num tom baixo, só para quebrar o silêncio. Não precisa agora, Laura. Respondeu sem olhar. Isadora virou-se para a jovem, com aquele sorriso de canto que não escondia desprezo. Você ainda está trabalhando aqui? Pensei que já tivesse substituído a equipe. Ela é a funcionária mais dedicada que eu já tive, disse Ricardo com firmeza. Ah, dedicação, que bonito.
A ironia de Isadora escorreu como veneno. Laura abaixou a cabeça e saiu discretamente em direção à cozinha. No corredor, o coração dela batia rápido. O ambiente estava pesado, como se cada palavra de Isadora carregasse uma intenção oculta. Ricardo permaneceu imóvel, olhando o ventre da ex-mulher. Ele queria acreditar. Queria tanto que fosse verdade, que algo dentro dele pedisse uma chance de recomeço. Mas, ao mesmo tempo, o instinto que o guiava nos negócios gritava que havia algo errado. "Você quer o quê, Isadora?" Ele perguntou por fim. "Nada além do que é justo. O pai do meu filho ao meu lado." As palavras ecoaram pelo salão. Lá fora, o barulho distante dos passarinhos do Vale Sereno contrastava com a tensão que crescia ali dentro. Ricardo se aproximou devagar, estudando o rosto dela, como quem tenta encontrar um traço da mulher que um dia amou. "Você pode ficar no quarto de hóspedes," ele disse por fim. "Mas quero tempo. Quero falar com o médico, entender tudo isso." "Claro, querido," respondeu Isadora com um sorriso quase vitorioso. "Tenho todo o tempo do mundo." Quando Laura voltou com um pano novo, Isadora já subia as escadas. Ricardo ficou sozinho na sala, observando a pasta aberta e o nome do médico no rodapé do exame. A cabeça latejava. No fundo, ele sentia que aquele retorno não era coincidência. Do lado de fora, no pátio de pedras, Laura respirou o ar do fim da tarde. A mansão parecia engolida por um silêncio estranho. Enquanto observava o sol caindo sobre as colinas de Vale Sereno, uma sensação atravessou o peito dela. Algo entre medo e pressentimento. Aquela mulher não tinha voltado só por amor. E Laura sabia, mesmo sem provas, que a vida ali dentro acabava de mudar para sempre. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria falsa à mansão de Ricardo Bastos. A rotina parecia intacta. O som do aspirador pela manhã, o café sendo passado na cozinha, o portão automático abrindo e fechando. Mas por trás da aparente normalidade havia algo fora de lugar. Laura percebia isso nos detalhes, nos gestos e até no ar que parecia mais pesado desde a chegada de Isadora. Ela observava em silêncio. Isadora acordava tarde, sempre de roupão, o cabelo impecável, e descia para o café com perfume forte. Sentava-se à mesa com o celular na mão, respondendo mensagens e rindo sozinha, sem o menor sinal de cansaço. Grávida de 4 meses, segundo ela, mas com energia de quem vai para um coquetel, não de quem carrega uma vida. Naquela manhã, Laura preparava o café quando ouviu Isadora pedindo: "Coloca um pouco mais forte hoje. Estou precisando de ânimo." Laura hesitou. "Café forte, dona Isadora?" "Sim, o bebê gosta." Ela deu uma risada curta. A frase ficou rodando na cabeça da faxineira. Sua irmã, que havia engravidado no ano anterior, não suportava nem o cheiro do café. Isadora tomava a xícara inteira, sem piscar. Era estranho. Ricardo, por outro lado, tentava se convencer de que tudo estava certo. Passava o dia no escritório da fazenda, mas a cabeça não acompanhava o trabalho. Cada vez que olhava para Isadora, o coração se confundia entre culpa e desconfiança. Queria acreditar que ela estava mudada, mas algo na postura dela lembrava demais a mulher que ele conheceu. Bela, calculista, perigosa. À tarde, Laura subia as escadas com um cesto de roupas quando viu Isadora na varanda, erguendo uma mala pesada. "A senhora quer ajuda?" perguntou. "Não precisa." Isadora respondeu firme, levantando a mala com facilidade e subindo sozinha os degraus. Laura parou no meio da escada, observando. Uma grávida carregando quase 20 quilos sem esforço. Outra peça do quebra-cabeça. Mais tarde, durante o jantar, Isadora pediu uma taça de vinho. Ricardo ergueu os olhos, surpreso. "Você tem certeza? Uma tacinha não mata ninguém, Ricardo." Ela sorriu. "É francês, ajuda a relaxar." Laura, servindo a mesa, sentiu o estômago revirar. Aquela noite foi longa. Ricardo ficou na sala, mexendo nos papéis do escritório, tentando distrair a mente.
Laura encerrou o expediente, mas antes de sair, ouviu Isadora no telefone, andando de um lado para o outro. Eu sei o que estou fazendo, Célio. Fica tranquilo. Ninguém desconfia de nada. O tom era baixo, rápido. A voz carregava autoridade, não fragilidade. Laura ficou paralisada no corredor. Reconheceu o nome, Dr. Célio Pavan, o mesmo dos exames. Engoliu o nó na garganta e saiu devagar, com a sensação de que estava ouvindo algo que podia custar caro. Nos dias seguintes, o clima piorou. Ricardo começou a dormir mal, sonhando com lembranças antigas. Às vezes acordava de madrugada e via Isadora acordada também, mexendo no celular, mandando mensagens que apagava logo em seguida. Quando ele perguntava, ela dizia: só pesquisando sobre gravidez. Mas Laura via o mesmo padrão de sempre. Isadora não descansava, não se queixava, não demonstrava nada do que uma gestante normalmente sente. Tudo nela parecia calculado, como uma atriz ensaiando um papel. Certa manhã, enquanto limpava o quarto de hóspedes, Laura achou uma embalagem de remédio caída entre as almofadas. Pegou o frasco, leu o rótulo e gelou. Era um medicamento para emagrecimento, proibido para gestantes. Guardou o frasco no bolso, sem saber o que fazer com aquilo. À noite, contou discretamente à mãe, Dona Neide, durante o jantar simples na casa modesta delas, a poucos quilômetros da mansão. Mãe, tem alguma coisa errada naquela mulher. Dona Neide suspirou. Cuidado, filha. Gente rica tem jeito de virar tudo contra a gente. Eu sei, mas não posso fingir que não tô vendo. Laura voltou para o trabalho no dia seguinte com o coração apertado. O portão se abriu e o cheiro de lavanda da entrada da casa veio misturado a algo mais pesado, o medo. A mansão parecia linda como sempre, mas por dentro escondia segredos. E ela agora tinha certeza. O que Isadora carregava não era uma vida, era uma mentira. Naquela sexta-feira, o sol entrava pelas janelas grandes da mansão, desenhando faixas de luz no piso de madeira. O cheiro de flores frescas preenchia o ambiente, mas Laura sabia que havia algo podre por baixo daquele luxo todo. Desde que encontrara o remédio de emagrecer no quarto de Isadora, dormia mal. Tinha a sensação de estar limpando uma casa que escondia um crime. Enquanto trocava os lençóis do quarto de hóspedes, ouviu passos apressados no corredor. Isadora apareceu à porta, impecável como sempre, o cabelo preso num coque e a expressão fria. Laura, você viu minha pulseira de diamantes? Perguntou num tom seco. Não, senhora. Não mexi em nada do quarto. Isadora cruzou os braços. Estranho, porque ela estava aqui na penteadeira ontem e hoje desapareceu. Laura sentiu um calafrio. Já imaginava o que vinha a seguir. Tenho certeza que não vi, dona Isadora. Claro que não viu, ela respondeu, forçando um sorriso. Essas coisas somem sozinhas, né? No início da tarde, Ricardo chegou mais cedo do trabalho. Parecia cansado, mas tentou manter o humor. Quando entrou na sala, encontrou Isadora sentada no sofá, chorando discretamente, com as mãos sobre a barriga. O que aconteceu? Ele perguntou preocupado. Sumiu uma joia que o senhor me deu, minha pulseira, aquela de brilhantes. Ela enxugou uma lágrima falsa. E a única pessoa que esteve no meu quarto hoje foi ela. Ricardo olhou para Laura, que segurava o pano de limpeza nas mãos. Isso é verdade? Eu entrei apenas para trocar os lençóis, senhor. A pulseira não estava lá. Claro que estava. Cortou Isadora, levantando-se. Quer saber? Vamos procurar nas coisas dela. Não precisa disso. Ricardo tentou intervir, mas Isadora já caminhava em direção ao quartinho dos fundos. Laura foi atrás, nervosa. Dona Isadora, por favor, não faça isso. Quem não deve, não teme, ela respondeu, abrindo a porta com força. Em poucos segundos, Isadora revirava tudo. A bolsa, a marmita, o armário pequeno. Laura observava com o coração disparado. Então, a mulher soltou um grito fingido. Aqui está! Na mão, brilhava a pulseira. Laura ficou sem ar.
Isso é impossível. Eu nunca vi essa pulseira na vida. Ricardo, paralisado, olhava para o objeto, depois para Laura. Ela estava debaixo do seu colchão, disse Isadora com voz de falsa surpresa. Acho que não dá mais para confiar. As lágrimas vieram rápido, mas Laura se segurou. Eu juro, senhor Ricardo, alguém colocou isso aí. E quem colocaria? Rebateu Isadora. Somos só nós três nesta casa. O silêncio pesou. Ricardo passou a mão no rosto, dividido entre a razão e o cansaço. Laura, eu sempre confiei em você, mas isso... A voz falhou. É sério demais. Ela é boa atriz, Ricardo. Até agora está fingindo inocência. Isadora se aproximou, colocando a mão na barriga, encenando fragilidade. Não quero confusão, mas você precisa escolher quem merece estar ao seu lado. Laura sentiu o chão sumir. 2 anos de trabalho honesto, reduzidos a uma acusação. Queria gritar, mas só conseguiu dizer, eu não roubei nada. Ricardo abaixou a cabeça. Vamos resolver isso com calma. Isadora deu um suspiro dramático. Por mim, tudo bem, mas se alguma coisa mais sumir, eu mesma vou à polícia. Quando ela saiu, Laura ficou sozinha, tremendo. Na janela, o pôr do sol tingia o céu de laranja. Mas dentro dela só havia escuridão. Foi até o quintal e se sentou num degrau, olhando o horizonte. A voz de Isadora ainda ecoava em sua cabeça. Quem não deve, não teme. Mas Laura sabia que ali dentro, quem realmente devia era a mulher que dizia estar esperando um filho. Enquanto a noite caía sobre Vale Sereno, uma certeza começou a crescer no coração da faxineira. Ela não descansaria até provar que aquela gravidez era a mentira mais cara da cidade. O domingo amanheceu abafado em Vale Sereno. O ar parado parecia anunciar tempestade. Laura chegou cedo, como sempre, determinada a não dar motivo para mais desconfianças. A acusação da pulseira ainda pesava na cabeça dela, mas o que a mantinha firme era o instinto de que a verdade estava muito perto de aparecer. A mansão estava silenciosa. Ricardo tinha saído para resolver assuntos da fazenda e Isadora dormia até tarde. Laura aproveitou o tempo para limpar o quarto de hóspedes, aquele que a mulher agora usava como se fosse dona da casa. Tirou o lençol, varreu o chão e abriu as cortinas para deixar o sol entrar. Foi então que ouviu um som abafado. O toque de um celular. O som vinha do banheiro. Laura hesitou por um segundo, mas o telefone continuava vibrando. Entrou devagar, o coração acelerado. O aparelho estava sobre a pia. A tela acesa mostrava o nome Dr. Célio Pavan. Ela conhecia esse nome. Era o médico dos exames. O toque parou. Segundos depois, o celular voltou a vibrar e, dessa vez, Isadora atendeu do quarto. Laura permaneceu em silêncio, ouvindo a voz vinda pela porta entreaberta. Sim, doutor, estou sozinha. Pode falar. Houve uma pausa curta. Está tudo certo? Perguntou ela, impaciente. Laura não conseguiu ouvir a resposta, mas o tom de Isadora mudou. Mais baixo, quase sussurrado. Ótimo. Os novos exames precisam parecer ainda mais reais. O Ricardo desconfia de tudo. A faxineira prendeu a respiração. O ar parecia sumir do quarto. E quanto ao ultrassom? Continuou Isadora. Mande a imagem da forma que combinamos. Ele quer mostrar para o advogado. Laura se afastou alguns passos, as pernas tremendo. A voz de Isadora soava nítida demais. Ah, doutor, e sobre a outra parte do acordo? Houve um riso abafado. Fique tranquilo, assim que eu conseguir o dinheiro, você recebe o restante. Laura levou a mão à boca para não soltar um som. Dinheiro, acordo, exames falsos. Tudo fazia sentido. A gravidez era uma encenação, um golpe meticulosamente planejado. Isadora desligou o telefone e, antes que Laura conseguisse sair do quarto, ouviu o barulho de saltos se aproximando. A faxineira correu para o banheiro, pegou o pano e fingiu limpar o espelho. O que você está fazendo aqui? Perguntou Isadora, surgindo na porta. Só terminando a limpeza, dona Isadora. O sol tá forte, achei melhor deixar arejar.
Isadora a observou por alguns segundos, desconfiada. Depois deu um sorriso forçado. Ótimo, mas da próxima vez, bata antes de entrar. Aqui tem coisas pessoais. Assim que ela saiu, Laura encostou na parede tentando respirar. Precisava contar a Ricardo, mas temia que ele não acreditasse. Depois da farsa da pulseira, qualquer palavra dela soaria como vingança. Mais tarde, quando o patrão voltou, Laura esperou o momento certo. Ele estava na varanda, tomando café, o olhar perdido nas colinas de Vale Sereno. "Senhor Ricardo, posso falar um minuto?" Perguntou com voz baixa. "Claro, Laura. O que houve?" Ela olhou para os lados, certificando-se de que Isadora não estava por perto. "Eu ouvi uma conversa hoje, da dona Isadora." "Que conversa?" Ele franziu o senho. "Com o médico, o Dr. Célio. Ela falou que os exames, que eles são falsos." Ricardo demorou alguns segundos para reagir. "Falsos? Você tem certeza?" "Absoluta. Ela disse que o senhor desconfia e pediu para o médico mandar novas imagens." Ele se levantou devagar, apoiando as mãos no parapeito. A mente girava. "Laura, isso é muito grave." "Eu sei, mas eu não estou mentindo. Eu juro." Antes que ele respondesse, o som de passos ecoou no corredor. Isadora apareceu, vestida de branco, como quem vem de uma cena montada. "O que estão cochichando aí?" perguntou com um sorriso tenso. Ricardo se virou rápido. "Nada. Laura só estava me contando que terminou o serviço." Isadora manteve o sorriso, mas os olhos diziam outra coisa. "Que bom. Espero que ela continue sendo tão dedicada." E saiu lentamente, deixando um perfume doce no ar. Laura e Ricardo se olharam em silêncio. Nenhum dos dois falou mais nada. Mas naquele instante, algo se rompeu. Ele começava a duvidar, ainda que não quisesse admitir. E ela sabia que o próximo passo podia decidir o destino de todos. Na manhã seguinte, o céu amanheceu cinzento sobre Vale Sereno. O ar trazia cheiro de chuva e algo pesado no ambiente parecia anunciar que aquele seria o dia em que tudo mudaria. Laura chegou mais cedo do que o habitual. A cabeça latejava desde a noite anterior. As palavras de Isadora ao telefone ecoavam na memória. Exames falsos, dinheiro, acordo. Não havia mais dúvidas, mas faltavam provas. Ricardo saiu para uma reunião em Campinas e Isadora ficou em casa, reclamando de dores imaginárias, mandando mensagens e ligando para alguém que Laura não conseguia identificar. Quando o carro do patrão desapareceu no fim da estrada, a mansão mergulhou num silêncio raro. Era a oportunidade que Laura esperava. Respirou fundo, limpou as mãos no avental e subiu as escadas. Cada degrau parecia um risco. O quarto de hóspedes estava semiaberto. O cheiro do perfume caro de Isadora pairava no ar. Laura entrou devagar, observando tudo. As malas, os sapatos enfileirados, o closet impecável. Tudo limpo demais, organizado demais, como se escondesse algo. Abriu a primeira gaveta, encontrou lenços, joias e caixas vazias. Na segunda, documentos e contas antigas. Nada. A tensão aumentava. Foi então que notou algo estranho, uma pequena diferença na cor da madeira na parte inferior do guarda-roupa, como se houvesse um fundo falso. Ajoelhou-se, empurrou devagar e o painel se moveu, revelando um espaço oculto. Lá dentro, uma caixa de sapatos envolta em pano escuro. Laura a puxou, o coração acelerando. Quando abriu, ficou sem ar. Dentro havia uma barriga postiça de silicone com alças laterais e uma bomba manual pequena, igual às que se usam para encher balões. Ao lado, uma pasta com folhas impressas, alguns exames médicos com datas diferentes e anotações à caneta. As mãos dela tremiam. A verdade estava ali, diante dos olhos. A tal gravidez não passava de uma encenação meticulosamente planejada. Pegou o celular para tirar uma foto, mas o toque do salto no corredor cortou o ar como uma lâmina. Isadora estava subindo as escadas.
Laura enfiou a barriga e os papéis de volta na caixa, empurrou o fundo do armário e se levantou num pulo. Pegou um espanador e fingiu limpar o abajur. A porta se abriu. "O que está fazendo no meu quarto?" A voz de Isadora saiu fria. "Eu só estava terminando a limpeza, dona Isadora. O senhor Ricardo pediu para deixar tudo arrumado." "Pediu?" Ela deu um passo à frente, desconfiada. "Interessante. Eu jurava que disse para você não entrar aqui." Laura manteve o olhar baixo. "Desculpe, não quis incomodar." Pois incomodou. Isadora percorreu o olhar pelo quarto, até parar diante do guarda-roupa. "Você mexeu nas minhas coisas?" "Claro que não, senhora." Isadora se aproximou lentamente do armário. Por um segundo, Laura achou que ela fosse abrir e ver a caixa mal recolocada. Mas a mulher apenas endireitou uma bolsa sobre a cadeira e voltou-se com um sorriso forçado. "Melhor terminar logo e descer. Não quero você bisbilhotando." Laura assentiu e saiu com as pernas tremendo. Quando chegou à cozinha, apoiou as mãos na pia, tentando se acalmar. A água da torneira caiu sobre os dedos frios. Ela tinha visto o suficiente. Agora precisava convencer Ricardo antes que fosse tarde demais. À noite, o patrão chegou. O cansaço estava estampado no rosto. "Senhor Ricardo, preciso falar com o senhor", disse Laura assim que ele entrou. "Agora, Laura. Estou exausto." "É importante. É sobre a dona Isadora." Ele suspirou, jogando a pasta sobre o sofá. "O que foi dessa vez?" "Ela não está grávida." "Eu vi a prova." Ricardo ergueu o olhar, confuso. "Do que você está falando?" "Hoje, no quarto dela. Encontrei uma barriga falsa e papéis com exames falsificados." O silêncio tomou conta da sala. Ricardo se aproximou devagar. "Laura, você tem noção do que está dizendo?" "Tenho, sim. Ela me pegou lá dentro, mas não viu o que achei. Se o senhor quiser, pode olhar o armário, o fundo falso. Está tudo escondido ali." Ele passou a mão no cabelo, balançando a cabeça. "Isso é absurdo. Eu toquei na barriga dela, Laura." "O senhor tocou numa mentira." As palavras dela ficaram no ar, fortes, diretas. Ricardo quis responder, mas Isadora apareceu na escada, fingindo surpresa. "O que está acontecendo aqui?" Laura deu um passo para trás, o coração disparado. Ricardo apenas respondeu: "Nada demais." Laura já estava indo embora. A faxineira abaixou os olhos. Sabia que, por enquanto, a verdade estava presa naquele armário, mas ela não ficaria ali para sempre. A segunda-feira amanheceu pesada em Vale Sereno. O vento frio vinha das montanhas, carregando o cheiro úmido das chuvas da madrugada. Laura chegou à mansão com a alma cansada, mas determinada. Dormira mal, pensando em cada palavra dita na noite anterior. Sabia que Isadora tinha escutado parte da conversa com Ricardo, e se escutou, faria de tudo para virar o jogo. O portão se abriu devagar, o som metálico ecoando no ar parado. Assim que entrou, ouviu um barulho de vidro quebrando na sala. Correu para ver o que era e encontrou Isadora parada no meio dos cacos, uma expressão teatral de susto no rosto. "Olha o que você fez!" gritou ela. "Meu vaso de cristal, aquele que o Ricardo me deu." Laura ficou parada, confusa. "Eu acabei de chegar, dona Isadora. Nem entrei aqui ainda." "Não minta para mim." Eu ouvi barulho vindo da cozinha e logo em seguida o vaso caiu. Antes que pudesse se defender, Ricardo apareceu na escada, ainda ajeitando a gravata. Que confusão é essa logo cedo? Isadora virou o corpo na direção dele, fingindo estar abalada. "Essa moça quebrou o vaso que você me deu. Eu pedi para ela deixar tudo como estava, e olha só." Ricardo olhou para Laura. "É verdade?" "Senhor, eu juro que não toquei em nada. Quando cheguei, o vaso já estava no chão." Isadora soltou uma risada nervosa. "Claro, o vaso se jogou sozinho. E sabe o que é pior? Ontem ela veio com uma história absurda, dizendo que eu não tô grávida. Ela levou a mão à barriga simulando dor. Olha o nível da maldade." O silêncio foi cruel. Ricardo encarou Laura, surpreso, como se a confiança de anos estivesse se desmanchando diante dele. "Você disse isso, Laura?" "Disse.
porque é verdade, eu vi a prova, no quarto de hóspedes. Isadora interrompeu, fingindo chorar. Viu? Está completamente fora de si. Ontem mesmo mexeu nas minhas coisas, inventou histórias. Eu tenho medo dela, Ricardo. Aquela frase pesou como sentença. Ricardo respirou fundo. Laura, acho que você precisa descansar. Não, senhor, o senhor precisa me ouvir. Eu achei uma barriga falsa, exames adulterados. Ela está enganando o senhor. Isadora fingiu um soluço. Você está vendo, Ricardo? Ela está obcecada. Está doente. Laura sentiu as lágrimas subirem, mas engoliu. O senhor pode olhar o guarda-roupa. Eu não estou mentindo. Ricardo esfregou o rosto, cansado. Chega, eu não quero mais briga aqui dentro. Laura, vá para casa, tire uns dias. O senhor está me mandando embora? Não, só quero que as coisas se acalmem. Mas o olhar dele dizia o contrário. Era o mesmo olhar de quando alguém assina um fim. Isadora se aproximou, fingindo bondade. Eu acho melhor para ela, Ricardo. Às vezes, quando a pessoa está com problemas, vê coisas que não existem. Laura deu um passo para trás. A senhora é uma mentirosa. E o senhor um cego. A voz dela saiu embargada. Eu só tentei ajudar. Ricardo desviou o olhar. Vá para casa, Laura. Amanhã conversamos. Ela tirou o avental devagar, o coração pesando. Cada canto daquela casa parecia olhar para ela com indiferença. O piso brilhante, o cheiro de cera, o quadro caro na parede, tudo testemunhava uma injustiça. Na porta, ouviu a voz de Isadora por trás. Da próxima vez, escolha melhor as mentiras que conta. Laura saiu sem responder. A chuva fina começava a cair, misturando-se às lágrimas que ela já não conseguia segurar. Na estrada de terra que ligava a mansão à cidade, o barulho dos passos dela se misturava ao som distante de trovões. Tudo o que construiu ali se desfez em um único dia. Mas no fundo havia uma chama teimosa dentro do peito. Ela sabia o que tinha visto e sabia que cedo ou tarde Ricardo também veria. Enquanto o carro dele desaparecia ao longe, levando Isadora ao lado, Laura fez uma promessa silenciosa ao vento que soprava do vale. Ela não iria embora derrotada. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e revolta. Laura tentava seguir a vida, ajudando a mãe com os consertos de costura, mas o coração dela continuava preso naquela casa em Vale Sereno. Tudo o que via, as colinas, os carros de luxo que passavam na estrada, o barulho distante dos tratores, lembrava o patrão que não acreditou nela. Mesmo assim, algo dentro dela não deixava encerrar a história assim. Uma semana depois, ao descer do ônibus na Praça Central, encontrou seu Zé Raimundo, o jardineiro da mansão, sentado na sombra de uma mangueira. Ele limpava as unhas com um canivete velho e sorriu ao vê-la. Sumida, menina. Disseram que saiu brigada. Laura suspirou. Brigada não. Fui expulsa por falar a verdade. O velho franzino ajeitou o chapéu de palha. Verdade tem hora certa para aparecer, viu? Eu preciso que ela apareça agora, seu Zé. Os olhos dela brilharam com determinação. Aquela mulher mentiu. Finge uma gravidez para arrancar dinheiro do Dr. Ricardo. O jardineiro arregalou os olhos. Grávida? Mas ela carrega uma barriga falsa. Eu vi. Só preciso provar. Seu Zé ficou em silêncio por um momento. Depois coçou o queixo. Amanhã o patrão viaja de manhã para São Paulo. Ela fica sozinha até perto do meio-dia. Eu posso abrir o portão dos fundos. Ninguém vai ver. Laura segurou a mão dele grata. Eu não vou roubar nada, só mostrar a verdade. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e o cheiro de terra molhada subia do chão. Laura esperou atrás do muro, escondida, até ver o carro de Ricardo desaparecer na curva da estrada. O portão rangeu e seu Zé fez sinal com a cabeça. Vai rápido! Ela entrou pela cozinha, o coração batendo como tambor. A casa estava silenciosa, só o som distante de uma música vindo do andar de cima. Subiu as escadas, o celular em mãos, pronta para gravar. Quando chegou à porta do quarto, ouviu Isadora cantarolando.
A mulher estava diante do espelho, de roupão, ajustando a barriga de silicone com as alças de velcro. Laura engoliu o grito, ativou a câmera e gravou cada movimento. O ajuste, a bomba de ar, o sorriso satisfeito no reflexo. Mas quando deu um passo para trás, o assoalho rangeu. "Quem tá aí?" gritou Isadora, girando o corpo. Laura se virou e correu. Desceu as escadas, mas tropeçou no tapete e quase caiu. Isadora desceu atrás, furiosa. "Sua bisbilhoteira!" gritou, tentando alcançá-la. Laura alcançou a porta, mas ela a segurou pelo braço. "Solta, dona Isadora! Eu só quero mostrar o que o senhor Ricardo precisa ver. Você não vai mostrar nada." As unhas dela cravaram na pele da faxineira. No meio da confusão, o som do portão automático ecoou. Ricardo tinha voltado antes do previsto. A voz dele cortou o ar. "Que tá acontecendo aqui?" As duas pararam. Isadora se recompôs rapidamente, fingindo dor. "Essa louca invadiu a casa, Ricardo. Tá me atacando." Laura virou-se ofegante, com lágrimas nos olhos. "Eu vim mostrar a verdade. Ela não tá grávida." Isadora riu, sarcástica. "Tá delirando? Então mostra pro senhor Ricardo o que tem debaixo desse roupão." A voz de Laura saiu firme. Isadora hesitou, mas Ricardo se aproximou desconfiado. "Mostra, Isadora. Não acredito que você vai cair nessa." Ela gritou, recuando. Ricardo avançou, o olhar firme. "Eu quero ver." Num movimento brusco, ele puxou o cinto do roupão. O tecido se abriu e a barriga falsa deslizou para o chão com um som seco. O silêncio que se seguiu pareceu arrancar o ar da sala. Isadora recuou, pálida. "Eu posso explicar?" Ricardo deu um passo atrás, o rosto tomado por incredulidade. "Explicar o quê? Isso?" Apontou para o silicone no chão. "Você mentiu para mim esse tempo todo?" Laura encostou na parede, as lágrimas escorrendo sem controle. Tudo o que suportou, a humilhação, o desprezo, a solidão, agora se justificava. Isadora começou a chorar, tentando segurar o braço dele. "Eu só queria você de volta. Eu ia contar tudo." "Contar o quê? Que tentou me roubar?" A voz dele subiu. "Que inventou um filho." Ricardo pegou a barriga do chão e a jogou sobre o sofá. "Acabou, Isadora. Sai da minha casa agora." Ela olhou para Laura com ódio, os olhos faiscando. "Você destruiu tudo." "Eu só mostrei o que já estava podre", respondeu a faxineira com a voz firme. Ricardo abriu a porta. "Vai embora, Isadora. E desta vez não volta nunca mais." A mulher saiu em silêncio, o som dos saltos se misturando ao vento do vale. Quando o portão se fechou atrás dela, Ricardo se voltou para Laura. Os olhos dele estavam marejados, a voz embargada. "Eu devia ter acreditado em você." Laura enxugou as lágrimas. "Às vezes, a verdade dói tanto que a gente prefere não ver." Do lado de fora, o céu clareava de novo, e pela primeira vez em muito tempo, o ar dentro daquela casa parecia limpo. Quando o portão da mansão se fechou atrás de Isadora, um silêncio profundo tomou conta de tudo. Era como se até os pássaros tivessem parado para ouvir a respiração pesada de Ricardo. A mentira finalmente tinha caído, mas o estrago que ela deixara era grande. A confiança, o sossego, o nome da família, tudo havia sido manchado. Laura ficou parada perto da porta, sem saber se devia ficar ou ir embora. Ele, por sua vez, parecia perdido no meio da própria casa. Ricardo passou as mãos no rosto, os olhos cansados. "Eu fui um idiota, Laura", disse, num tom rouco que parecia vir do fundo do peito. "Você tentou me avisar e eu não quis ouvir." Ela respirou fundo. "Eu só fiz o que achei certo, Sr. Ricardo." Ele levantou o olhar, fixando nela. "Me chama de Ricardo, por favor. Depois de tudo que você enfrentou por mim, não faz sentido me chamar de Senhor." Laura esboçou um sorriso tímido, sem saber como reagir. Havia algo diferente no ar, uma calma depois da tempestade. Ricardo olhou em volta. Os móveis luxuosos, o tapete limpo, tudo parecia vazio. "Essa casa ficou grande demais para mim."
confessou. O silêncio aqui pesa. Nos dias que se seguiram, Isadora desapareceu de Vale Sereno. A notícia da farsa correu rápido entre os moradores. O médico cúmplice foi preso depois que a polícia encontrou documentos falsificados em sua clínica. Ricardo deu depoimento, encerrou o caso e se afastou da empresa por um tempo. Passava as manhãs andando pelos campos ao redor da casa, sempre com o olhar distante. Laura continuava ajudando, mesmo sem saber se ainda tinha emprego. Mas ele nunca mais a tratou como uma simples funcionária. Uma tarde, enquanto ela estendia lençóis no varal, Ricardo se aproximou. "Laura, você já pensou em ir embora daqui?" Perguntou, olhando o horizonte. "Já, sim. Mas minha mãe está bem aqui. E eu também. Gosto do jeito que o tempo passa devagar nesse lugar." "Devagar?" repetiu ele, sorrindo pela primeira vez em semanas. "Acho que é disso que eu preciso." O vento soprava leve, fazendo os panos dançarem. A voz dele soou mais baixa. "Às vezes a vida derruba a gente só para mostrar quem realmente fica por perto." Laura ficou em silêncio. Havia tanta verdade naquela frase que não precisou responder. Com o passar dos meses, o cotidiano mudou. A mansão foi sendo tomada por sons de vida novamente. O cheiro do café pela manhã, o rádio antigo tocando moda de viola, o riso leve que escapava da cozinha. Ricardo começou a cuidar da fazenda pessoalmente. Trocou o terno por calça jeans e botas, e aos poucos parecia encontrar um novo tipo de paz. Certa manhã, chegou à varanda e viu Laura regando as flores. O sol batia no rosto dela e o cabelo preso deixava escapar alguns fios rebeldes. Ficou ali parado, observando em silêncio, até ela perceber. "Vai ficar me olhando ou vai ajudar a molhar as plantas?" disse ela sorrindo. Ele riu. "Só se for para aprender como é que você consegue fazer tudo florescer, até o que parecia morto." O olhar dos dois se cruzou. Não havia mais patrão e empregada. Havia duas pessoas que atravessaram uma tempestade e de algum jeito chegaram ao mesmo abrigo. Com o tempo, começaram a sair juntos para o vilarejo. Tomavam café na padaria de Dona Norma, cumprimentavam os vizinhos e riam das histórias antigas de seu Zé Raimundo, o jardineiro que vira tudo começar. A cidade inteira já comentava. O Dr. Ricardo e a moça da casa dele se entenderam finalmente. Numa tarde de outono, ele apareceu na porta da cozinha com um buquê simples de flores do campo. "Laura", disse nervoso como um menino, "eu queria te pedir uma coisa." Ela largou o pano de prato intrigada. "O que foi?" Ricardo deu um passo à frente. "Fica comigo, não como funcionária, como parceira de vida." O coração dela acelerou. "Você está falando sério?" "Mais do que nunca. Eu cansei de viver de aparências. Quero viver de verdade." Laura respirou fundo, os olhos marejados. "Eu só tenho uma condição." "Qual?" "Que nunca me chame de minha faxineira." Ricardo sorriu, segurou a mão dela e respondeu. "Nunca mais. Agora você é o motivo da minha paz." O sol se punha atrás das montanhas quando os dois ficaram na varanda, lado a lado. O vento batia leve e o vale se enchia do cheiro das flores recém-abertas. Pela primeira vez em muito tempo, não havia mentiras, nem desconfiança. Só o som distante dos grilos e o começo silencioso de uma nova vida em Vale Sereno. E foi ali, olhando o sol se esconder atrás das montanhas de Vale Sereno, que Ricardo percebeu que a vida pode recomeçar mesmo depois das maiores mentiras. Se você também acredita que a verdade transforma tudo, aproveita esse momento e se inscreva no canal. Deixe seu like e conte pra gente nos comentários o que achou dessa história emocionante.